Olá, meu nome é Gabriela Gonçalves Almeida, eu sou estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e, sob orientação da doutora Juliana Lapa, eu realizei o plano de trabalho denominado Covid longa, avaliação da persistência de sintomas e da qualidade de vida de pacientes que receberam alta após internação por Covid-19 no Hospital Universitário de Brasília. Sabe-se que a Covid-19 é uma doença pandêmica, evidenciada em 2020 e responsável por uma crise sanitária e socioeconômica mundial. A Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2 e, segundo a OMS, atualmente apresenta mais de 500 milhões de infectados confirmados por todo o mundo. A Covid longa é definida como a presença de manifestações clínicas, ou seja, sinais e sintomas, após um quadro agudo de Covid-19. E dentro do espectro da Covid longa, a síndrome pós-Covid-19 é estabelecida pela presença de sinais e sintomas após 12 semanas ou mais de um quadro agudo. Neste trabalho, foi realizado um estudo observacional prospectivo, descritivo e analítico de uma coorte clínica que foi realizada com pacientes hospitalizados por Covid-19 no Hospital Universitário de Brasília. Os pacientes que foram incluídos na pesquisa são adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, e que tiveram um diagnóstico laboratorial confirmatório de infecção por SARS-CoV-2. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, e para participação, os pacientes assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Nesse estudo, foram aplicados questionários por telefone que tinham como objetivo identificar a persistência de sinais e sintomas e também avaliar o impacto da doença em 3 meses após a alta de internação hospitalar por Covid-19. O desfecho final avaliado foi a presença de síndrome pós-Covid-19. Avaliou-se também o retorno desses pacientes às suas atividades laborativas, além de avaliar a necessidade de diálise crônica. Para a análise descritiva, foram calculadas frequências absolutas e relativas para as variáveis estudadas. Já para a análise estatística, as variáveis numéricas foram dicotomizadas e foram submetidas ao teste de Q-quadrado. Neste estudo, foi possível realizar contato e entrevista com 91 pacientes. 63% desses pacientes eram do sexo masculino e 36% eram do sexo feminino. A idade média encontrada nesse grupo de pacientes foi de 57 anos. 63% desses pacientes identificavam-se como pretos, pardos ou indígenas, e 46% apresentavam escolaridade inferior a 12 anos. 14 pacientes, ou 20% desses pacientes, necessitaram de reinternação hospitalar por algum motivo nos 3 meses posteriores à alta por Covid-19. Além disso, foi verificado que 6 pacientes, ou 9%, tornaram-se dependentes de oxigenoterapia após a alta. 4 pacientes, ou 6% desses pacientes, estavam em hemodiálise, e esses eram pacientes que não necessitavam de diálise previamente ao quadro de Covid-19. 17 pacientes, ou 25%, relataram estar em reabilitação físico-motora. Dentre os pacientes que estavam economicamente ativos antes da internação, 14 pacientes, ou 41%, não retornaram às atividades habituais de trabalho ou estudo anteriores à internação por Covid-19. 20% dos pacientes relataram a presença de algum sintoma compatível com a síndrome pós-Covid-19 nesse estudo. Os principais sintomas encontrados nesse grupo de pacientes foram cansaço, com prevalência de 16%, respiração ofegante, com prevalência de 11%, perda de memória, com prevalência de 12%, e também dor muscular, queda de cabelo e presença de sintomas depressivos. Não foram encontradas associações entre a presença de sintomas e as variáveis sociodemográficas que foram analisadas, como idade, sexo, escolaridade e cor. Além disso, foi verificada uma associação estatisticamente significativa entre a necessidade de intubação e de ventilação mecânica durante a internação por Covid-19 e uma necessidade posterior de realização de terapia dialítica dentro dos 3 meses após a internação em alta. Além disso, também foi verificada uma associação estatisticamente significativa entre a escolaridade inferior a 12 anos de estudos e o não retorno às atividades de trabalho ou estudo após a internação. Como conclusão, neste estudo, a prevalência de síndrome pós-Covid-19 após 3 meses foi de 20%. Em conformidade com a literatura, o sintoma mais prevalente nesse estudo foi cansaço ou fadiga. Não foi encontrada uma associação entre a presença de sintomas e as variáveis sociodemográficas que foram analisadas. A baixa escolaridade esteve associada ao não retorno às atividades laborativas ou de estudo. Além disso, a necessidade de ventilação mecânica durante a internação esteve associada à necessidade de diálise após os 3 meses. E, como conclusão, a identificação dessas complicações é essencial para organizar os serviços de saúde para, assim, proporcionar assistência adequada a estes grupos de pacientes.